O que eu vejo nisso, Ronaldo, é que isso é uma decisão pessoal, não é uma decisão de Cristo Jesus, porque ele já fez, né? Ele já mora em mim. Ele, o Pai e o Espírito Santo de Cristo Jesus já mora em mim. Agora, eu me abrir para que essa expressão seja manifesta é uma decisão minha. Então, é algo pessoal, é como você falou. O corpo de Cristo muito lembrado vai se desenvolver, vai crescer, independente se a mão está ou não. Se a mão é Paulo, se a mão decide não estar junto do corpo, isso não quer dizer que o corpo não vai se manifestar e que isso vai acontecer, né? É simplesmente a mão que não desejou, né? É algo muito pessoal isso, né? E nós nos abrirmos para que ele venha e se manifeste, porque a morada dentro de nós já é certa, isso ele disse que vinha e faria morada, ele não mente, não é um para que mente. Então, isso já é fato, é consumado. Agora, a manifestação disso vai depender da minha vontade de deixar que isso seja revelado e manifestado através da minha vida. Eu falei, muitas vezes de manhã eu amanheço mais carnal do que espiritual, mais na alma, né? Mas eu busco, desejo que isso seja revertido, né? Eu começo a manifestar o meu espírito em detrimento da minha alma. Sempre vou ser vitorioso? Não. Tem vezes que a alma fala muito mais alto e eu não consigo sufocá-la. Mas Cristo Jesus em mim capacita a matá-la e a fazer com que cada vez mais eu seja Cristo Jesus e menos Paulo. É esse o meu desejo, né? Desejar já é um passo tremendo. Quando nós manifestamos isso através da nossa boca, falando, né? Pai, eu quero que você venha e se manifeste em mim. Porque eu sei que você já faz morada em mim, junto com Cristo Jesus e o Espírito Santo de Cristo Jesus. Simplesmente eu me abro para que você se manifeste. E não a minha mente se manifeste. Né? Quando a gente fala isso, a gente abre um espaço para que ele venha e faça a transformação da mente. Pelo menos é essa experiência que eu estou tendo, né? E está sendo muito válido, porque hoje eu posso ver que na minha vida muitas questões que me abalavam no passado, hoje já não conseguem me abalar. Mas eu vejo também que muitas questões que me abalavam continuam me abalando. E isso me deixa muito triste. E eu oro, me abro, né? E declaro diante do Pai que eu amo, do Espírito Santo de Cristo Jesus, que eu quero que isso seja transformado em minha vida. Eu quero que isso saia da minha vida. Que eu não manifeste isso em minha vida. Então, é basicamente isso, né? Mas perfeito, né? Tudo que o Pai trouxe de revelação e está trazendo é para que haja um crescimento do corpo de Cristo, mas que depende individualmente de cada membro desse corpo. Né? Eu não posso fazer com que o pé ande. Eu, sendo mão, eu posso fazer com que a mão faça a função dela, que é a minha função. Mas o membro do corpo de Cristo, que é pé, ele tem que andar. Cabe a ele andar. Eu, como mão, não posso fazer com que ele ande, mas ele, como pé, pode andar. Então, nós somos um corpo, mas que individualmente precisamos estar alinhados com esse amor de Jesus, essa vontade de expressar. Né? Só somar o que você está falando, Paulo, é interessante. Eu observei aqui a colocação de Ronaldo. Logo na primeira palavra dele, ele colocou, é como ele estava mostrando para nós, eu entendi também. Eu não estou trazendo como ele fez isso, entendendo de forma errada. Não, ele entende.
É a colocação, apenas para nos mostrar. Então, ele falou assim, que eu e o Pai iremos e faremos morada em você, né? Aí, na mesma hora que ele falou isso, na mente me veio automaticamente o texto. O texto não está iremos, está viremos. É como você disse, ele já está aqui. Ele já está em nós. Então, ele disse, viremos. É como ele está dizendo, olha, eu vou vir. Para aqui, eu vou estar aqui com você. Você apenas vai ver isso. Viremos e faremos morada. Quando isso acontecer? Quando você explicou claramente agora. Quando cada um estiver desempenhando a sua função. E que ele está nos capacitando para isso. Então, esse entendimento está nos levando a isso. Essa percepção de Cristo em nós somos capazes. Nós, como você diz, é pessoal, perfeito, Paulo. Eu também entendo assim. Se eu estou entendendo isso, o que está faltando? Então, eu já tenho entendimento de que ele habita em mim. Quando eles viremos e faremos morada, é porque nós abrimos o nosso coração e permitimos ele entrar. Porque ele quer essa interação conosco, ele quer ver. Eu fico imaginando assim que, quando ele disse assim, olha, as coisas que eu faço, vós farão também, né? Inclusive está no mesmo capítulo de João, licença aqui, Chiquinho. No versículo 12, ele diz assim, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. O que é que eu entendo quando ele está dizendo, olha, as obras que eu faço, vocês vão fazer iguais e até maiores que essas, porque eu vou para o Pai. Então, vocês já estão capacitados. Vocês já têm o que vocês precisam. Façam. A Ronaldo disse, a fé tem prazo de validade. Concordo, Ronaldo, plenamente. A fé tem prazo de validade. E eu hoje vivo pela fé em Cristo, que ele habita em mim. Não é aquela fé de que eu tenho fé de que eu vou conquistar alguma coisa para mim no nível material pela fé, né? Porque quando a fé tem validade, um dia essa fé eu não vou mais usá-la, não vou mais precisar. E como é que vai ser? Então, por isso que essa profundidade do entendimento do ser de Cristo que já está em nós. E eu digo assim, essa manifestação, esse rompimento do casulo, e a gente tomar asas e haver essa manifestação, é isso que está acontecendo, é isso que está gerando essa ansiedade, essa sede, essa fome, essa sede por justiça, essa sede e fome, pela manifestação do amor de Cristo em nós. Então, o exercício do nosso papel no corpo de Cristo, eu vejo que esse primeiro pontapé que nós estamos dando em crer que ele habita em nós, quando ele diz assim, vocês farão essas obras, porque eu vou para o Pai. E quando ele ascendeu, ele disse, mas eu vos enviarei um outro Espírito, a saber, o Consolador. Então, por quê? Porque os judeus estavam precisando do consolo, estavam precisando de compreender aquela situação toda que eles viram e ficaram estarrecidos, sem entender. Então, precisaram ser consolados. Mas quando eles foram cheios do Espírito, quando houve a manifestação do Espírito para os judeus lá em Pentecostes, e foram abertos os seus olhos, eles fizeram coisas até maiores que Jesus, né? Mas aí a gente vem no entendimento. Agora a gente trouxe para um cume mais alto, né?
para o monte do Senhor, o monte mais alto, para um nível mais aprofundado, que é Cristo em nós. Esse Cristo em nós foi tudo aquilo que Jesus conquistou e que foi ressuscitado em Cristo. E que agora nós estamos nessa situação de expressar esse Cristo, de viver Cristo, de adorá-lo em espírito e em verdade, com esse entendimento que nós temos hoje, que adorar a Cristo não é simplesmente entoar louvores, não é simplesmente estar falando em línguas, não é simplesmente tudo isso. Eu creio que tudo isso são subterfúgios, vamos dizer assim, ou caminhos que vai nos levar a essa adoração. Por quê? Porque é glorioso sentir a presença do Espírito em uma adoração de louvor, por tudo que ele está fazendo. Quando nós começamos a adorar no sentido do louvor, de mandar para ele aquele sentimento que está no nosso coração, que nós não tínhamos essa prática. Acostumávamos a cantar o que a gente aprendia e achava bonito, mas agora o verdadeiro louvor está fluindo de mim de forma espontânea. E eu estou me declarando para o Pai. Isso é adoração, porque eu creio que agora o que está fluindo dentro de mim é essa fé em Cristo Jesus. É o que eu estou aprendendo em Cristo a ser. E, consequentemente, o que eu faço expressa Cristo. Porque eu vivo nele. Eu entendo claramente quando Paulo disse: o viver para mim é Cristo. Paulo estava com a morte iminente. Você vai morrer o tempo todo, os caras dizendo no ouvido dele: você vai morrer, porque os cristãos estão sendo pregados. E Paulo: que diferença vai fazer? Morrer para mim é lucro. Viver é Cristo. Nós não estamos. Estamos quando entendemos que Paulo diz que nós estamos porque sujeito a esse mundo aí fora, a gente não sabe. Mas em Cristo, ele está no controle de todas as coisas. E se nós somos guiados pelo Espírito de Cristo, se nós somos guiados por esse Santo Espírito, ele vai nos levar a todo entendimento. E se a nossa fé, o nosso entendimento de conhecer cada vez mais e ao Pai que o enviou é vida eterna, então é nisso que estamos vivendo, é nisso que estamos caminhando, é nisso que está pautada a minha fé. Então, se eu louvo, se eu canto, se eu danço, se eu caminho, se eu corro, é adoração. Porque a minha vida é Cristo. Amém. Amém.